Thus far, we have covered three main things. Nós então já cobrimos três coisas importantes. Number one, the divine economy. Primeiro, a economia divina. Number two, the embodiment of God. Segundo, a corporificação de Deus. Number three, the flow of God. Número 3, o fluir de Deus. The embodiment and the flow of God both are for the divine economy. A corporificação e o fluir de Deus, ambos são para a economia divina. For God to dispense himself into his chosen people, Para Deus dispensar a si mesmo para dentro do seu povo escolhido. he needs to be embodied, Ele necessita ser corporificado and he needs also to flow out. e é necessário fluir para fora. I'm glad to see this wonderful picture. Estou alegre em ver essa figura maravilhosa. You can see this cow is embodiment, Nós vemos então que essa vaca é uma corporificação. and you can see the flow of the milk from the cow is the flowing. Nós temos então esse fluir do leite da vaca como um fluir. I like to keep this picture Eu quero conservar essa figura and bring it to USA. e levar para os Estados Unidos. Thank you. Obrigado. Now, Agora, we have to go on further to see how God is embodied in Jesus. nós temos que ir mais adiante para ver como Deus está corporificado em Jesus. Jesus, as the tree of life, is God's embodiment. Jesus, como a árvore da vida, é a corporificação de Deus. God has embodied himself in Jesus. Deus corporificou a si mesmo em Jesus. God is too mysterious. Deus é muito misterioso. He is spirit. Ele é Espírito. He is abstract. Ele é abstrato. There's no way for people to contact him. Não tem maneira das pessoas o contatarem. But his wisdom has a way. Mas a sua sabedoria ele tem sua maneira. God's wisdom affords him a way A sabedoria de Deus permitiu a ele uma maneira to embody him in a man. de corporificar-se num homem. And this man is one among so many men. E esse homem é entre tantos homens. God has been embodied in this man by the name Jesus. Deus tem sido corporificado nesse homem de nome Jesus. Hallelujah, in man's history. Aleluia, na história do homem. There was a man Havia um homem among men. entre os homens That was God's embodiment. que era a corporificação de Deus. If you touch that man, Se você tocasse nesse homem, you touch God. você tocaria em Deus. If you receive that Se man, você recebesse esse homem, you receive God. você receberia Deus. If you have that Se man, você tivesse esse homem, you have God. você teria Deus. God is embodied in this man Jesus. Deus está corporificado nessa pessoa, Jesus. Actually, this man Jesus now is God. Na realidade, esse homem Jesus é agora Deus. He is God embodied. Ele é Deus corporificado. No more abstract, Não é mais abstrato, but embodied. mas corporificado. No more mysterious, Não é mais misterioso, but manifested. mas manifestado. No more invisible, Não é mais invisível, but now touchable. mas agora é tocável. Hallelujah. Aleluia. This is our God today. Esse é o nosso Deus hoje. Our God today is the embodied God. Nosso Deus hoje é um Deus corporificado. Is the manifested God. É um Deus manifestado. Is the untouchable God. É um Deus tocável. This touchable God is just a man by the name Jesus. E esse Deus tocável é esse homem de nome Jesus. So we have to spend every time to study how God was embodied in this man. Nós temos que ficar então um tempo apropriado para estudar como esse homem, como Deus está corporificado nesse homem Jesus. In the 27 books of the New Testament, Nos 27 livros do Novo Testamento, we have the Gospel of John. nós temos o Evangelho de João. This is a wonderful book. Isso é um livro maravilhoso. The main purpose of this book is to show us the embodiment of God.
O propósito principal desse livro é nos mostrar a corporificação de Deus. This Gospel of John Esse Evangelho de João is not merely a simple gospel. não é meramente um simples evangelho. It is a record of the embodiment of God. É um registro da corporificação de Deus. It gives us a full statement of how God has embodied himself in this man Jesus. Nos mostra o verdadeiro estado como esse Deus se corporificou nessa pessoa Jesus. In this book, there are many verses which are very, very mysterious. Nesse livro há muitos versículos que são muito misteriosos. Of course, John wrote his gospel in simple words, Claro que João escreveu esse evangelho com palavras simples. but all the points conveyed in this gospel are marvelous, Mas todos os pontos que se trazem nesse evangelho são maravilhosos, profound, and mysterious. profundos e misteriosos. Tonight, I give to you about close to 30 verses. Essa noite eu dei para você cerca de 30 versículos. Most of the verses are not carefully taken care by the Bible readers, even by the Bible teachers. Muitos desses versículos não são dados atenção suficiente, não tem sido dada atenção suficiente a eles pela parte dos estudiosos e mestres da Bíblia. I do believe many of you from your youth did know that John 3:16, God so loved the world, Eu right? creio que vocês desde a juventude já conhecem esse versículo, que Deus amou ao mundo. Do you know chapter 6, verse 46? Você conhece João 6:46? You say, what's that? Você diz, o que é isso? I don't know. Eu não sei. Do you know chapter 5, verse 30? Você conhece capítulo 5, versículo 30? What's that? O que é isso? I don't know. Eu não sei. You see, many verses in this gospel are neglected. Você vê então muitos versículos nesse evangelho são negligenciados. So all these verses are missed in Christianity. Então muitos desses versículos estão perdidos no cristianismo. But we have to come to these verses Mas nós temos que chegar nesses versículos to see the very embodiment of God in this man Jesus. para ver a própria corporificação de Deus nesse homem Jesus. So tonight, the subject of the message is this: Então à noite o assunto da mensagem é esse: the divine economy. a economia divina. In what? Em que? In the incarnation Na encarnação and human living e no viver humano of Christ de Cristo with the Father. como o Pai. This test tonight is with the Father. O que nós enfatizamos hoje é com o Pai. Christ's incarnation with the Father. A encarnação de Cristo com o Pai. Christ's human living with the Father. O viver humano de Cristo com o Pai. This man Jesus, as the embodiment of God, has two main points. Esse homem Jesus, que é a corporificação de Deus, tem dois pontos importantes: His incarnation a sua encarnação and his human living. e seu viver humano. His incarnation means his birth. His birth. A sua encarnação significa seu nascimento. And his human living means his life while he was on this earth. E o seu viver humano é a sua vida quando ele estava aqui na terra. The birth and life of Christ O nascimento e a vida de Cristo as embodiment of God. como a corporificação de Deus. Jesus, as embodiment of God, was born to live on this earth. Jesus, como a corporificação de Deus, nasceu para viver nessa terra. And his birth and his life on this earth were both for God, his pleasure. E o seu nascimento e o seu viver nessa terra são ambos para o dispensar de Deus. For what Jesus was born? Por que Jesus nasceu? For the divine economy. Para a economia divina. For what Jesus lived on this earth? Por que Jesus viveu nessa terra? For God, his pleasure. Para o dispensar de Deus. Oh, the divine economy is the main factor of Jesus' birth and Jesus' life on this earth. A economia divina é o fator principal do nascimento e do viver de Jesus nessa terra. And you have to realize
in his birth, he brought the Father with him. Você tem que perceber que no seu nascimento ele trouxe o Pai com ele. I'd like to check with you, brothers and sisters. Eu gostaria de checar com vocês, irmãos e irmãs. You all know Vocês todos sabem that Jesus was born, que right? Jesus nasceu, certo? But Mas, again, I would say, have you ever heard that Jesus was born to come to this earth with the Father? mas você já havia escutado que Jesus veio, nasceu nessa terra para vir com o Pai? Have you ever heard that when Jesus came through the incarnation, he came with the Father? Você ouviu que Jesus, quando veio para a terra através da encarnação, ele veio com o Pai? No? Have you ever been told that that little babe born in the manger Alguém já lhe falou que esse pequeno bebê que nasceu na manjedoura was with the Father? estava com o Pai? See? Veja, Another thing. outra coisa. I come to this side. Eu venho para esse lado. Saints, Santos, have you ever been told alguém já lhe falou that when Jesus was living on this earth, que quando Jesus estava vivendo nessa terra, he was always with the Father? estava sempre com o Pai? He was never alone. Ele nunca estava sozinho. When he was traveling Quando ele estava viajando from village to village, de vila a vila, from Judea to Samaria, de Judéia a Samaria, from Samaria to Galilee, de Samaria a Galileia, he was never alone. ele nunca estava sozinho. The Father was always with him. O Pai estava sempre com ele. He was never traveling by himself. Ele nunca estava viajando por si He mesmo. was always traveling with the Father. Ele estava sempre viajando com o Pai. Have you got to know this? Você sabia disso? No? Why? Por quê? Don't you have the Gospel of John? Você não tem o Evangelho de João? Do you have the Gospel of John or Você not? tem o Evangelho de João? Não. Okay. I come to this thing. Eu venho a essa questão. Have you ever been told that Jesus, as the Son of God, came in the name of the Father? Alguém já lhe falou que Jesus veio em nome do Pai? He was the Son, Ele era o Filho, coming, vindo, not in his own name, não vindo em seu próprio nome, but in the name of the Father. mas em nome do Pai. Have you ever been told so? Alguém já lhe falou isso antes? Hi, Brother David, Irmão Davi, you have been told já lhe falaram isso? that the Son came in the name of the Que Father? o Filho veio em nome do Pai? Go back home. Quem lhe falou? Think about it. Pense sobre isso. Sisters, Irmã, have you ever bem told that the Son came not in the Son's name, but in the Father's name? alguém já lhe falou, irmãs, que o Filho veio não em nome do Filho, mas em nome do Pai? This is just like Isso é como this brother man esse irmão Mar has a big account in the bank, tem uma grande conta corrente no banco. and I go to the bank E eu vou ao banco, not in his name, não em seu nome, não em nome de mim, but I go to the bank in my name. mas eu vou ao banco em nome do Mar. At the bank, E no banco, the bank people would not call me Lee. e então a pessoa do banco não me chama Mr. Lee, They would call me Mr. Ma, ele me chama Mr. Ma, because I go to the bank in the name of Ma. porque eu vou no banco em nome do Mar. Have you ever been told that the Son came not in the name of the Son, Alguém já lhe disse que o Filho não veio em nome do Filho, but in the name of the Father? mas em nome do Pai. Have you ever been told? Alguém já lhe falou isso? No. Now you understand me. Agora vocês entenderam. Then I'll check you. Who comes?
Então, pergunto, quem que veio? The Son comes in the name of the Father. Who comes? Filho veio em nome do Pai. Então, quem veio? Lee, Mr. Lee, goes to the bank in Mr. Ma's name. O Mr. Lee vai ao banco em nome do Mr. Ma. Now, who's in the bank? Então, quem está no banco? Mr. Ma or Mr. Lee? Mr. Ma ou Mr. Lee? Say it. Don't say both. Não diga ambos. Say Lee or Ma. Lee ou Ma? Lee. Who says Lee, Ma, Lee? Quem disse Lee, Ma, Lee? Right. According to bank account, Ma. De acordo com a conta do banco, é Ma. If I was their Lee, Se eu fosse como Lee, I could get nothing from Ma's account. eu não obteria nada da conta do Ma. Right? According to account of the bank, Ma is there. De acordo com a conta do banco, Ma que estava lá. But according to actual person, Lee is there. Mas de acordo com a pessoa real, é Lee que estava. Lee is there in Ma's name. Lee estava lá em nome do Ma. Now, who came? Então quem que veio? The Father came or the Son came? O pai ou o filho? You have to say, in the matter of account, E você tem que dizer, in the matter of na questão da account, conta, the Father came. é o pai que veio. But Na actually, realidade, it was the Son come. é o filho que estava lá. And the Son came in the Father's name. O filho veio em nome do pai. Listen. Escute. So Isaiah 96 says, Então, porque 9, Isaías 9, the 6 diz, a son was born to us. menino nos nasceu. Yeah, his name Seu nome is called é chamado the Father. Pai. Amém. Lee goes to the bank. Lee vai para o banco. Yes, his name is called Ma. E seu nome é chamado Ma. Because Lee goes to the bank in Ma's name. Porque Lee vai ao banco em nome do Ma. Now you understand Isaiah 96. Agora você entende Isaías 9,6. A son born to us. Filho nos nasceu. Yet his name is called the Everlasting Father. E o seu nome é Pai da Eternidade. Because the Son came in the name of the Father. Porque o Filho veio em nome do Pai. Not so easy. Não é tão fácil. I think Eu penso. I better go by the verses. É melhor ir versículo por versículo. Otherwise, I would confuse me. I would confuse you. Do contrário, eu vou confundir você. Or you would confuse me. Ou vocês vão me confundir. Eventually, we'll always be confused. No final, todos nós ficaremos confusos. Okay, let's now go by the verses. Então vamos versículo por versículo, pelos versículos. Okay, John 1:1 says, João 1 diz, in the beginning was the Word, no princípio era a palavra, and the Word was God. e a palavra era Deus. Hallelujah. Aleluia. The Word was A God. palavra era Deus. And this Word became flesh. E essa palavra tornou-se carne. See? E The Word, which was God, became flesh. a palavra que era Deus tornou-se carne. Now, you have three things. Agora você tem três coisas. The Word, A palavra, God, and the flesh. Deus e a carne. And the flesh is the embodiment of God. E a carne é a corporificação de Deus. Now, Agora, God, no more abstract. Deus não é mais abstrato. Now, God is embodied. Agora Deus está corporificado. God became a flesh. Deus tornou-se carne. That is a man. E é um homem. I say again, God is no more mysterious. Eu digo mais uma vez, Deus agora não é mais misterioso. Now, God is embodied Agora Deus está corporificado. because He became a man. Porque Ele tornou-se um homem. Now, you tell me, Agora você diga-me, this God is the Son or the Father? esse Deus era o Filho ou o Pai? God became flesh. Deus tornou-se carne. This God is the Son or the Father? Esse Deus é o Filho ou o Pai?
Now I understand your focus. Pai means the Father, right? Agora eu entendo o português. Pai significa pai, né? No. Não. You have to say, Eu tenho que dizer, this God is the Son with the Father. é o filho com o pai. God became flesh. Deus tornou-se carne. And this God is the Son with the Father. E esse Deus é o filho com o pai. When the Son became flesh, Quando o filho tornou-se carne, he became flesh with the Father. ele tornou-se carne com o pai. When God the Son Quando Deus, o filho, became flesh, tornou-se carne, he became flesh with God the Father. ele tornou-se carne com Deus, o pai. God the Son with God the Father became flesh. Deus, o filho e Deus, o pai tornaram-se carne. You know, we were told all the time in the past, Sempre nos disseram no passado, when the Son came to be born quando o filho veio para nascer as a man, como um homem, he left the Father on the throne. ele deixou o pai lá no trono. Am I right? Certo? You see, Vê? I am the Father, Eu sou o pai. and he's the Son. Ele é o filho. And when he Então, quando ele, went to be born as a man, como um homem, he went to the earth, ele veio para a terra. and he left the Father in heaven. Ele deixou o pai no céu. No? Não? In the past, No passado? how about No passado? in the past? Yes. Passado, sim. But now in the Bible, Agora, na no. Bíblia, não. In the Bible says what? Na Bíblia diz o quê? In the Bible says, Na Bíblia diz, when the Son came, o filho veio, the Son o filho came with the Father. veio com o pai. See? Vê? When the Son came, Quando o filho veio, the Son came with the o Father. filho veio com o pai. Now, who came? Agora, quem veio? Don't say and the Father, but with the Father. Não diga eu, pai, é com o pai. Yeah, right. Now, who came? Quem veio? Very good. Muito bem. Learn not to be so simple. Aprenda a não ser tão simples. Who came? Quem veio? The Son with the Father came. O filho com o pai veio. Well, you may see, Brother Lee, Bem, você pode ver, irmão Lee, show us the verses. mostra para nós os versículos. Okay, right away, I can show you 3 verses. Bem, imediatamente eu posso mostrar 3 versículos. I can give you this verse. Esse versículo, I can give you this verse. esse versículo, I can give you this posso verse. dar também esse versículo. Okay, let's read all these 3 verses. Vamos ler esses 3 versículos. Please turn to John 6:46. Vamos então a João 6:46. Here, verse 46 says, O versículo 46 diz: not that anyone has seen the Father, não que alguém tenha visto ao Pai, except him who is from God. salvo aquele que vem de Deus. Here, the Greek preposition for from is para. Aqui a palavra grega que de é para, a palavra grega para. This word, I believe, Essa palavra eu creio. some of you may right now have some Greek interlinear, right? Alguns de vocês talvez tenham interlinear grego. You look into Greek text. Olha para o texto grego. The Greek word for wait here is para.
Aqui a palavra grega dessa preposição é para. Para means a long way. A long way. Ao longo de, You see, I am para junto de. him. I am along with him. Estou junto dele. This is the right meaning. Esse é o verdadeiro significado. So, John Nelson Darby, Então, John Nelson Darby, in his new translation, na sua nova tradução, he has a strong note here ele tem uma nota bastante forte that says this preposition here in Greek means from with. diz que essa preposição no grego é de e com. The son came from with his father. Então, o filho veio de e com o pai. Not only from the father, Não but somente with the father. do pai, mas também com o pai. Okay, look at us. Olha para nós. The father and the son. O pai e o filho. Then the son Então, was sent by the father. o filho foi enviado pelo The pai. father said, son, go. O pai disse, filho, vá. And the son goes Então, this way. o filho vai desse jeito. You see? Né? The son was sent from the father and Ele foi with enviado the pelo father. pai e com o pai. Don't forget me. Não me esqueça. The son was sent from with the father. Então, o filho foi enviado de e com o pai. Now you understand 46, right? Agora você entende o versículo 46, correto? Now we go on to chapter 7, verse 29. Agora vamos a 7:29. 29. I know him because I am from with him. Para. Eu o conheço porque venho da parte dele e com ele. Again, para. Novamente, para. I am not only from the Father, but also with the Father. Não somente eu venho do pai, mas com o pai. I, the Son, Eu, o filho, am from with the Father. eu venho do pai e com o pai. Saints, Santos, before tonight, antes dessa noite, have you ever had this some concept? você já tinha esse conceito? But it is in the Word. Mas está na palavra. When the Son came, Quando o filho veio, he didn't come just from the Father. ele não veio somente do pai. He came from with the Father. Ele veio do pai e com o pai. Marvelous. Maravilhoso. Now, chapter 16, Agora, capítulo 16, verse 27. versículo 27. For the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came out from with God. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus e com Deus. Again, from with. Novamente, de e com. Young sisters, Jovens you irmãs, can remember the three verses. você pode lembrar desses 3 versículos? Can't you? Você pode? Chapter 6, verse 46, chapter 7, verse 29, chapter 16, verse 27. 16, 27. You have three verses Você tem 3 versículos. other than John 3:16. Além de João 3,16. Three verses tell you 3 versículos que lhe dizem. that when this thing came from the Father, Quando o filho veio do Pai, he came with the Father. veio com o Pai. The Son never came alone. O filho nunca veio sozinho. He came with the Father. Ele veio com o Pai. When he came, Quando ele veio, did he leave the Father in heaven? ele deixou o Pai lá no céu. Now you are clear. Agora vocês estão claros. Hallelujah. Aleluia. Let me tell you, Deixa eu checar com vocês. in that day Nesse dia, when Jesus was in
that house when Mary poured the ointment upon him. Quando Jesus naquele dia estava naquela casa e Maria então o ungiu. Was he only the son there? Estava somente o filho ali? Who was he? Quem era ele? He was the son with the Father. Ele era o filho como o pai. All the time. Todo o tempo. He was the son with the Father. Ele era o filho como o pai. So what? Então quem? So God was embodied in that Jesus. Então Deus estava corporificado nesse Jesus. Because that Jesus was the son with the Father. Porque esse Jesus era o filho como o pai. If he was only the son, Se ele fosse somente o filho, leaving the Father deixando o pai in the heavens, nos céus, he could not be the embodiment of God. ele não poderia ser a corporificação de Deus. Am I right? Estou certo? But the son was there with the Father. Mas o filho estava ali com o pai. So the son is the embodiment of the Father. Então o filho é a corporificação do pai. Then what? Então o quê? Then he's God. Então ele é Deus, Then he's also the Father. ele é também o pai. Am I right? Estou certo? He's not only the son. Ele não é somente o filho. He is the son with the Father Ele é o filho com o pai. as the embodiment of God. Com uma corporificação de Deus. So he's the son, Então ele é o he's filho, the Father, ele é o pai, and he's ele God. é Deus. Hallelujah. Aleluia! Now, Agora, we come to John 5:43. nós chegamos a João 5,43. Let's keep some verses. Now let's Vamos come pular alguns versículos. to John 5:43. Vamos a João 5,43. Okay? Actually, I covered this verse already, Na realidade, eu já cobri esse versículo, já abordei esse versículo. but I still like to bother you a little more. Mas eu ainda quero molestá-los mais. Here the thing says, I have come in the name of my Father. Aqui o filho diz, eu vim em nome de meu pai. Don't forget this verse. Não esqueça esse versículo. Oh, brothers, don't forget this verse. Ô irmãos, não esqueça esse versículo. The son says, I have come in the name of my O Father. filho diz, eu vim em nome de meu pai. Now, please tell me again, who has come? Então diga-me novamente, quem é que veio? Who has come? Quem veio? Son with the Father. Yeah, the son with the Father has come. Sim, o filho com o pai veio. But that is not in this verse. Mas não está nesse versículo. That is in the three verses. Então ele está nos outros três versículos. 6:46, 7:49, 16:27. But here in 5:43, Mas aqui em 5,43, who has come? quem veio? In the name of the Father. Right. Yeah. Who has come? The Son in the name of the Father has come. O filho em nome do pai é que veio. In those three verses, the Son came with the Father. Nos outros três versículos, o filho veio com o pai. In this verse, the Son came in the Father's name. Nesse versículo, o filho veio em nome do pai. One is the Son came with the Father, and this one is the Son came in the Father's name. É, o filho veio com o pai. Aqui é, o filho veio em nome do pai. Look at that. Olha para nós. This is the Son came with the Father. Isso é o filho vindo em nome do pai. How to demonstrate the Son came in the Father's name? Agora, como vou demonstrar que o filho veio em nome do pai? You see, the Son came in the Father's name. O filho veio em nome do pai. Do you understand me? Vocês me entendem? The Son came O filho veio with the Father. com o pai. You still can discern
the two, Você ainda não consegue discernir os dois. the Son, the Father. O Filho e o Pai. But the Son came in the Father's name. Mas o Filho veio em nome do Pai. The Son is covered by the Son, by the Father. O Filho é coberto pelo Pai. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Have you got it? Vocês conseguiram perceber? Pegar em ele? Let me check with you. Deixe-me checar com você. Hi, sister. Irmã, This one, the young one. What verse in the Bible tells us that the Son came in the Father's name? qual o versículo na Bíblia que diz que o Filho veio em nome do Pai? No, just this is it. Não, nos deixa essa irmã falar. John 5:43. Very good. Muito bem. Who taught you so? Quem te falou isso? Me? Eu? Wonderful! Maravilhoso! David? David? Ali. What verse in the Bible tells us that the Son came in the Father's name? Qual o versículo na Bíblia que diz que o John Filho veio em nome 3:16. do... What verse? John 5:43:8. Very good. João 5:43, não é isso? Muito bem. How about you, brother? Você, irmão. What? João 5:43. João 5:43. Very good. Muito bem. I hope that everybody remembers this. Eu espero que cada um lembre-se disso. All the Son came in the Father's name. O Filho veio em nome do Pai. So he's called the Father. Por isso ele é chamado Pai. Now we go on Agora vamos prosseguir. to chapter 8, verse 16 Capítulo 8, versículo and 16 verse e 29. versículo 29. These two verses are near the same. Esses versículos são quase o mesmo. 16. Versículo 16. But even if I do judge, my judgment is true, for I am not alone. I am not alone. Se eu julgo, I am not alone, but I and the Father who sent me. se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. I am not alone, Não sou eu só, não but sou só. I and the Father are always here together. Porém eu e o Pai estamos aqui sempre juntos. Verse 29. Versículo And 29. he who sent me is with me. Aquele que me enviou está comigo. The sender is with the sent one. O enviador está junto com o enviado. He has not left me alone. Não me deixou só. The Father is with me. O Pai está comigo. The Father never left me alone. O Pai nunca me deixou só. Then we go on to 16:32. Vamos então para 16:32. 32. 32. Behold, an hour is coming and has come when you shall be scattered, each to his own, and shall leave me alone. And I am not alone, because the Father is with me. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Again, you have, what? 3 verses. Novamente, você tem 3 versículos Telling you that the Lord Jesus was never alone while he was on this earth. falando para você que o Senhor Jesus nunca estava sozinho aqui na terra, Because the Father was always with him. porque o Pai estava sempre com ele. The Father never left him alone. O Pai nunca o deixou só. When he was in Samaria, Quando ele estava em Samaria, the Father was with him. o Pai estava com ele. When he was talking to that Samaritan woman at Jacob's well,
quando ele estava falando com a mulher samaritana no poço de Jacó, the Father was with him. o Pai estava com ele. When he was on the Sea of Galilee, Quando ele estava no mar da Galileia, calling Peter and John, chamando Pedro e João, the Father was with him. o Pai estava com ele. He was never left alone. Ele nunca foi deixado só. He lived on this earth all the time with the Father. Ele viveu durante todo o tempo aqui na terra com o Pai. And I have to say, he always lived as the Father. E eu ainda digo, ele viveu como o Pai. You know, one day, Não sabe, dia, Philip said, Filipe disse, Lord, Senhor, show us the Father. mostra-nos o Pai. We'll be satisfied. Ficaremos satisfeitos. Then the Lord said, O what? Senhor disse o quê? What, Philip? E Filipe, What are you talking about? o que está falando? I've been with you for so long time. Eu tenho estado com você durante um longo tempo. You haven't seen the Father? Vocês não viram ainda o You Pai? still ask me to show the Father? Quer que eu mostre o Pai? Don't you know Você não sabe? that if you see me, Se você vê a mim, you see the Father? é o Pai. Why? Por quê? Because I am in the Father, Porque eu estou no Pai, and the Father is in o me. Pai está em mim. The Father is always with me. O Pai está sempre comigo. And I am here even in the name of the Father. Eu até aqui estou em nome do Pai. I am just an embodiment of God. Eu sou a corporificação de Deus. I am not only the Son, but also the Father. Mas também o Pai. Amém. Hallelujah. Aleluia. Saying what is in. O que é isso? This is the embodiment of God. Essa corporificação de Deus For He is dispensing. para o seu dispensar. It is not just a doctrinal matter. Isso não é uma questão doutrinária. It's a matter of God dispensing. É uma questão de dispensar de Deus. God is embodied in the Son. Deus está corporificado no Filho. And the Son is the very embodiment of the triune God as the tree of life. E o Filho é a própria corporificação do Deus triuno, como a árvore da vida. For this triune God to dispense himself into all his children. Para esse próprio Deus triuno se dispensar a si mesmo para todos os seus filhos. So when we have the Son, we have the Father. Então quando nós temos o Filho, nós temos o Pai. And we have the very triune Nós God. temos o próprio Deus triuno. Am I right? Estou certo? Is it clear? Está claro? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Now, I've covered John 14, 9 through 11. Então eu já abordei João 14, 9 a 11. Now we come to chapter 10, verse 30. Então vamos para 10, 30. 10, verse 30. 10, 30. I and the Father are one. Eu e o Pai somos um. Here. Right? I and the Father, Eu e o Pai, I eu and the e Father o Pai are one. somos um. What is it? O que é isso? This is the embodiment of the triune God. É a corporificação do Deus triuno. In this embodiment is the Son E nessa corporificação está o and Filho the Father, e o Pai, even the triune God. o próprio Deus triuno. Why? Por quê? Because God wanted to dispense himself into his chosen people. Porque Deus quer dispensar a si mesmo para dentro do seu povo escolhido. Without such an embodiment, God would be mysterious, Sem tal corporificação, Deus seria misterioso abstract. e abstrato. No one can see him, Ninguém poderia and ver, no one can touch him. ninguém pode But tocar. now, here is the embodiment. Mas aqui está a corporificação. Here is a man, Aqui está o homem, a very man, próprio homem, who is the embodiment of the triune God. que é a corporificação de Deus triuno. In this man Nesse homem, is God the Son. há Deus o Filho. In this man Nesse homem, is also God the Father. tem também Deus o Pai. In this man Nesse homem, is God embodied. também é o Deus corporificado. When we see this Quando man, nós vemos esse homem, we see God. nós vemos Deus. When we touch this Quando man, nós tocamos we esse touch homem, God. nós tocamos Deus. When we receive this Quando man, nós recebemos esse we homem, receive God. recebemos Deus. And we cannot grasp God. E nós You see, I can grasp God. abraçar Deus. I can grasp the mysterious Eu God. posso abraçar esse
Deus misterioso. I can grasp the abstract God. Eu posso abraçar esse Deus abstrato. And I can grasp the invisible God. Eu posso abraçar. I can grasp Eu God. posso abraçar Deus. So you say, now I have God. I have God. And God cannot run away from you. Deus não pode fugir de mim. Now, what is this? O que é isso? Dispensing. É de pensar. Oh, the divine economy. Oh, a economia divina. Hallelujah. Aleluia. Now we're going. Vamos prosseguir. John 6:57. João 6:57. Here, Jesus says, Aqui Jesus diz, as the living Father sent me, assim como o Pai que vive me enviou, and I live because of the Father. e igualmente eu vivo por causa do Pai. Now, listen. Agora escute. The Son, while he was on the earth, Filho, quando ele estava aqui na terra, he lived because of the Father. ele vivia por causa do Pai. He lived through the Father. Ele vivia pelo Pai. He lived on account of the Father. Ele vivia para o Pai. He lived by the Ele Father. vivia pelo Pai. Suppose he was on this earth, Suponha que ele está aqui nessa terra. and the Father was far, far away in heaven. O Pai está muito, muito longe no céu. How could he live by the Father? Ele podia viver pelo Pai? Impossible. Impossível. But listen, Mas escute. as he came with the Father, Mas como ele veio com o Pai, he was one with the Father. ele era um com o Pai, So he can live because of the Father. então ele pode viver por causa He do Pai. can live by the Father. Ele pode viver pelo Pai. He can live by the Father. Ele pode viver pelo Pai. He can live by the Ele Father. pode viver pelo Pai. So I tell you, Então eu lhe digo, when Jesus was walking on this earth, quando Jesus estava caminhando nessa terra, he lived not just by himself. ele não vivia por si mesmo. He lived all the time by the Father. Ele vivia todo o tempo pelo Pai. Actually, he didn't live the sin's life. Ele até não vivia a vida do Filho. He lived the Father's life. Ele vivia a vida do Pai. Right? Certo? Then Então, we go to chapter 5, chegamos ao capítulo 5, verse 30. versículo 30. Verse 30. I can do nothing from myself. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Isn't this wonderful? Oi, veja, isso é maravilhoso. That the Son cannot do anything from himself. O Filho não pode fazer nada dele mesmo. As I hear, I judge, Na forma, porque ouço, julgo. and my judgment is just, O meu juízo é justo, because I do not seek my own will, porque não procuro a minha própria vontade, but the will of him who sent me. e sim a daquele que me enviou. The Son says, I cannot do anything from myself, O Filho diz, eu não posso fazer nada de mim mesmo. and I do not seek my will, Eu não procuro, não faço a minha vontade, but the will of the Father. mas é sim a vontade do Pai. Wonderful person. Isso é maravilhoso. Jesus, Jesus, the Son of God, Filho de Deus, never did anything from himself, não fez nada dele mesmo. and he never sought his own will. Ele nunca pensava na sua própria vontade. He sought the Father's will, Ele buscava a vontade do Pai. and he did the Father's work. E fazia a obra do Pai. Marvelous. Maravilhoso. Who is this? Quem é isso? Is this the Son of the Father? É o Filho ou o Pai? Say, Diga-me. who is this? Quem é? Say, Quem é? Diga. say. Filho ou Pai? So, the Son with the Father. O Filho com o Pai. Yes, he didn't do anything from himself. Contudo, ele não fazia nada dele mesmo. He did the work of the Father, Ele fazia a obra do Pai. and he sought the Father's will. E ele
ele buscava a vontade do Pai. Then to verse 36. Então, versículo 36. But the testimony which I have is greater than that of John, for the works which the Father has given me to complete. You see, he was doing not his own work, but the work that the Father gave him to complete. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço. Você vê, ele não faz as obras dele, mas faz as obras que o Pai confiou a ele. Then we go on to chapter 10, verse 37. Então vamos para 10, 37. Here it says, if I do not do the work of my Father, do not believe me. That means I always do the Father's work. Aqui diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acreditei. Isso significa, eu sempre faço as obras do Pai. I never did my own work. Eu nunca fiz as minhas obras. Chapter 14, Capítulo 14, verse 24. versículo 24. He who does not love me does not do my word, and the word which you hear is not mine, but the Father's word. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. The word I spoke to you, As palavras que eu lhes falo and not my word, não são minhas but palavras, the Father's word. mas são as palavras do Pai. Then, chapter 10, No verse 25. Chapter 10, capítulo 10, versículo 25. verse 25. Versículo 25. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works which I do in the name of my Father. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai. Jesus not only came in the Father's name, but he did the work also in the Father's name. Jesus não somente veio em nome do Pai, mas também fazia as obras em nome do Pai. And this tells us that he was always doing anything in the Father's name. Então, nós podemos dizer que ele sempre fazia todas as coisas em nome do Pai. Marvelous. Maravilhoso. You tell me. Você diga-me. Then who lived on this earth? Então, quem estava vivendo nessa terra? Say, Diga. the Son with the Father. O Filho Very com o good. Pai. Muito Who lived on this earth? Quem vivia nessa terra? Yeah. Bom, The Son with the Father. Filho com o Pai. Then, lastly, Então, finalmente, chapter 7, verse 18. 7, 18. Verse 18. Versículo 18. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of him who sent him, this one is true. This verse tells us that the Son was seeking all the time the Father's glory. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Isso aqui nos mostra que o Filho estava sempre procurando a glória do Pai. Now, in conclusion, Agora, concluindo, the Son came with the Father, o Filho veio com o Pai, and the Son came in the Father's name, e o Filho veio em nome do Pai. and the Son lived on this earth E o Filho viveu nessa terra always with the Father. sempre com o Pai. He spoke the Father's word. Ele falava as palavras do Pai, He did the Father's word. fazia as obras do Pai, He saw the Father's will. buscava a vontade do And Pai he saw the Father's glory. e buscava a glória do He Pai. did everything all the time in the Father's name. Ele fazia todas as coisas todo o tempo em nome do Pai. And the Father was always with him. E o Pai estava sempre com ele. Not only so, Não somente isso, the Father was always in him, o Pai estava sempre and nele. he is always in the E Father. ele sempre no Pai. So, he and the Father are one. Então ele e o Pai são um. This is the embodiment of God. Essa é a corporificação de Deus. And this is the way that God embodied himself in Jesus. Essa é a maneira como Deus corporificou a si mesmo em Jesus.
Isn't this marvelous? Não é isso maravilhoso? Now, Agora, you please tell me, você, por favor, diga-me. are the Son and the Father separate? São um filho e um pai separados? Are the Son and the Father one? São um filho e um pai As they are one, so no distinction between the two. Então, se eles são um, não há distinção entre os dois. No distinction? Não há distinção entre os dois. Listen, Escute, they two are one, eles dois são um, but still there is a distinction. mas ainda há distinção. The distinction between the Son and the Father. Há distinção entre o filho e o pai. Even though the Son came with the Father, Apesar do filho vir com o pai, and the Father was with the Son, e o pai estava com o filho, and even the Son came in the Father's name, apesar do filho vir em nome do pai, even the Son and the Father are one, e apesar do filho e o pai serem um, but still there is a distinction. mas ainda há distinção. This is the Son, Esse é o filho, and this is the Father. esse é o pai. There's a distinction. Há distinção. Distinctively true. Distinção entre os dois. But Mas these two are one. os dois são um. Wonderful. Maravilhoso. So what? Então o quê? So we have God. Então nós temos Deus, Right? certo? God the Son. Deus do Filho, God the Father. Deus do Pai. All are here one. Todos aqui são um. It's wonderful. Maravilhoso. Tell me what it means. Diga-me isso aí. Marvelous, right? Marvelous. Certo, maravilhoso. This is the embodiment of the triune God. Essa é a personificação do Deus triuno. For what purpose? Para que propósito? Right. Certo? This is embodiment of the triune God. Essa é a purificação do Deus triuno. For the economia divina. Para a economia divina. You got it? Pegado. Hallelujah. Aleluia. I stop here. Eu paro aqui. Don't forget it. Não esqueça. Don't get out of the door. You forget everything. Não saia da porta e esqueça tudo. So tonight, before going to sleep, Por isso, essa noite, antes de você ir dormir, you better spend 10 or 20 minutes é melhor você gastar 10 a 20 minutos to review all the points. para rever todos os pontos. Then you bring all the points into your dream. Então você leva todos esses pontos para os seus sonhos. Tonight, Essa noite, you have to dream all the things. você tem que sonhar tudo isso. All the Son came Oh, o filho veio with the Father. com o Pai. And the Son came Então o filho veio in the Father's em name. nome do Pai. And the Son was one with the E Father. o filho era um com o Pai. In your dream, Você no seu sonho, you need to review all você these tem que points. revisar todos esses pontos. The next morning, Amanhã de manhã, 7:30, às 7h30, come together to fellowship. vocês se reúnem para compartilhar, To get yourself into all these points. para entrar em todos esses pontos. Dear saints, Amados santos, I believe Eu creio. after such a short message, depois dessa curta mensagem, you could see what the Bible reveals. vocês podem saber o que a Bíblia revela. It's absolutely different from the traditional theology. É totalmente diferente da teologia tradicional. I hope that you all could see this. Eu espero que todos vocês possam ver isso. This is the Lord's recovery. Essa é a restauração do Senhor. The Lord's recovery is not to follow any tradition teaching, A restauração do Senhor não é para seguir nenhum ensinamento tradicional, but is to come back to the pure word. mas voltar para a pura palavra. Am I right? Estou certo? This is why I presented you some verses tonight Essa é a razão pela qual eu apresentei para vocês tantos versículos esta noite, to prove to you para provar a você what is truth is here. que verdade está aqui. That the Son came in the Father's name.
O Filho veio em nome do Pai. and he came with the Father. Ele veio com o Pai. And he was always one with the Father. Ele é sempre um com o Pai. As embodiment of the triune God, Uma corporificação de Deus triuno. for the dispensing of God himself into our being. Para o dispensar de Deus triuno para dentro do nosso ser. Try the best to share something. Faça o melhor, tente o melhor para compartilhar algo.